Para adquirir um carro ou um imóvel sem ter o dinheiro na mão e sem enfrentar a burocracia de um financiamento, uma opção pode ser o bom e velho consórcio. Mas esta é uma alternativa para quem não tem pressa ou então está acostumado a ser contemplado com a sorte. Árida participa de consórcios há 5 anos. Ela já foi sorteada 2 vezes. Com o dinheiro que recebeu, ela comprou um terreno para construir a sua residência e todo o material para fazer isso. Como ela não tinha urgência, o consórcio acabou sendo a opção mais vantajosa. Eu quis fazer um investimento para mim adquirir um imóvel, que não tinha assim uma certa pressa em ter, e fui contemplada após 1 ano. E a administradora de empresa não pretende parar por aí. Ela já planeja entrar em um novo consórcio, dessa vez para investir no próprio negócio. Eu acho que vale. Investimento muito bom. As primeiras operações de consórcio surgiram no início dos anos 60. Mesmo se passando 50 anos, muita gente ainda opta por esse sistema. Para se ter uma ideia, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, no ano passado, 4 milhões de pessoas participaram desse sistema. É o caso do Diego. Você conquistou o sonho do imóvel próprio assim? Isso, na 4ª parcela eu fui contemplado, adquiri esse imóvel. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. O apartamento é exatamente como ele e a esposa desejavam. Depois de muito planejamento, os dois decidiram investir num consórcio quando ainda eram noivos. A sorte foi grande. 3 meses antes do casamento, eles foram sorteados com a carta do consórcio no valor de R$100 mil. A gente fez um planejamento certinho e deu certo de ser contemplado antes do que a gente esperava. Eu indico, O fundo de garantia também, eu consegui quitar, adiantar algumas parcelas, E uma questão também foi o tempo o consórcio são 12 anos e meio que você paga, O financiamento era 25 anos, 30 anos. Então, tudo se encaixou e hoje eu estou com o imóvel, estou pagando, o valor que eu pago é o mesmo valor do que o aluguel, do mesmo imóvel, e é meu, O Diego teve sorte porque foi contemplado um pouco antes do casamento. Mas quais os cuidados que o investidor deve ter na hora de contratar um consórcio? Sobre esse assunto, a gente recebe aqui o economista Carlos Magno Bittencourt para dar umas dicas para a gente. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo bem, boa noite. No caso do nosso personagem, como a gente viu na reportagem, ele foi contemplado 3 meses antes do casamento. Tem que contar bastante com a sorte. Para quem precisa de um imóvel ou, enfim, de um carro ali naquele momento, talvez não seja o caso do consórcio, Ele foi feliz porque ele foi contemplado ali antes do que ele estava planejando. Logicamente que tudo começou com uma programação, tudo começou com um planejamento. Saber quanto ele poderia desembolsar, e a partir disso aí ele optou pelas modalidades existentes no mercado, ele optou em trabalhar por um produto denominado consórcio. Agora, se a pessoa está realmente querendo ter o imóvel na hora, é melhor um financiamento, que cobram juros mais altos e, ao mesmo tempo, o consórcio cobra uma taxa de administração. Dá para dizer que os juros e a taxa de administração fica 6 por meia dúzia ou não? Eles são equivalentes. A taxa de administração ela é uma cobrança do consórcio, da administradora do consórcio para cobrir as suas despesas administrativas, os seus custos, e o banco ele vai trabalhar com uma taxa de juros justamente porque ele empresta esse dinheiro daqueles que são poupadores, daqueles que confiam o seu dinheiro na instituição financeira. O que nós poderíamos ver ali de diferença é justamente isso. Através de um financiamento bancário, a pessoa ela contrai esse empréstimo, ela alonga o pagamento, um prazo maior, só que ela tem facilidade de ter o imóvel na hora, no mesmo momento, ou aguardar lá, se comprou na planta, alguma coisa assim, mas ela está se programando. Já no consórcio, se ele for feliz e contar com a sorte de ser contemplado no início, é uma grande vantagem. Agora, se ele fez um plano lá, por exemplo, de 10 anos, 120 meses lá, se for contemplado no final, ele teria problemas se estivesse também junto com isso pagando o aluguel. Então ele teria o compromisso no seu orçamento doméstico de pagar o aluguel e mais o compromisso de pagar o consórcio. Agora, qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter na hora de contratar, especialmente nessa parte mais burocrática? Taxas de manutenção, possíveis correções da manutenção do plano no meio do caminho, quer dizer, isso tudo ela tem que ficar atenta já no ato, É importante ela olhar o contrato, ela fazer uma pesquisa, quais são as administradoras de consórcio existentes, todas elas são fiscalizadas
pelo Banco Central, são empresas idôneas, mas é importante, às vezes, ter uma peculiaridade entre uma e outra, uma vantagem entre uma e outra, então é importante fazer uma pesquisa através do site do próprio Banco Central e ver quais são, e gastar um pouco de sola de sapato e visitar os administradores para ver qual é a vantagem para uma carta de crédito de 100 mil reais, um exemplo ali, quanto ele estaria pagando, qual a mensalidade dele, qual a taxa de administração e se tem alguma outra taxa, alguma outra tarifa que venha a ser cobrada. Isso é importante. Agora, se alguém assumir um consórcio de 120 parcelas, no meio desse caminho teve algum percalço, tem que desistir do consórcio, como é que fica? Isso, se ele pagou a metade ou pagou 10 essas mensalidades de 120, ao fim ele tem que aguardar o término desse consórcio, ou seja, os 10 anos, 120 meses, para daí receber o dinheiro e ele recebe esse dinheiro corrigido. Agora, é uma boa dica para quem quer apenas fazer um investimento, não dependendo se vai ser sorteado cedo ou tarde. Quer dizer, a pessoa está pensando, vou aplicar meu dinheiro num CDB ou num fundo de tesouro direto e resolve colocar num consórcio de alguma coisa, de imóvel ou de um automóvel, por exemplo. Pode ser um bom investimento? É uma modalidade também ofertada pelo mercado. Dentre os produtos do sistema financeiro, nós teríamos também o consórcio. Então, o consórcio vale como investimento, sim. Porque a pessoa está se programando e a qualquer momento ela pode ser sorteada ou vai ser sorteada só no final do plano. Mas é um dinheiro, é um sacrifício que ela está fazendo todo mês, é o compromisso que ela tem, é um dinheiro sagrado, porque ela tem esse compromisso e algum dia ela pode ser contemplada. Se ela tiver pressa, se ela se programou para outra coisa, ela pode dar, e tem ainda a oportunidade dela dar um lance. Dando um lance, um número de determinadas cotas, ela pode ter o antecipado o recebimento desse valor que ela contribuiu durante todo esse período. Mas comparando o que vai render, como ele mesmo disse, num tesouro direto, um CDB ou até mesmo uma poupança, o que é demais? Compensa ou não? Se ela se programar, se ela estiver se planejando para usar o dinheiro no curto prazo, vale a pena ela colocar no sistema financeiro, algum produto dos bancos. Agora, se ela não tem esse compromisso, eu não preciso ter um dinheiro sobrando, ela pode deixar no consórcio lá, que daí lá no final, essa carta de crédito também pode ser corrigida, e ela vai receber esse dinheiro lá no final. E a pessoa pode adquirir mais de uma carta de crédito? Como é que isso ela funciona? Pode receber pode aderir a mais uma carta de crédito, vários planos, vários grupos dentro de um consórcio e, logicamente, vai depender da capacidade de pagamento dela. Agora, dentro do grupo que a pessoa entrou, tem alguns inadimplentes, ela pode ser prejudicada em relação a isso? Não, ela não é prejudicada, o inadimplente ele tem um tratamento especial e essa pessoa que ela continua pagando corretamente, pontualmente, esse compromisso dela, ela não vai ser prejudicada em hipótese. Mas ela pode também renegociar possíveis dívidas com o próprio plano, não? Pode, mas aí tem um tratamento especial também. Ela tem que ver o que trata, o que rege o contrato, nesse caso aí dela atrasar duas, 3 parcelas, como será feito o tratamento em relação a isso. Daí vai depender do consórcio, de administradora para administradora do consórcio. E é sempre bom procurar, assim, consórcios que já estejam há bastante tempo no mercado, consolidados, para não cair em algum problema. Muito bem, a solidez da instituição, quantas pessoas, quantos clientes já passaram por ali, quantos clientes existem, quantos grupos tem, a idoneidade do grupo, tudo isso é importante a gente observar. Quem tem interesse em vender o próprio consórcio, funciona? Isso pode ser feito? Pode. Nós temos casos de pessoas inadimplentes, às vezes você vê nos cadernos de jornal de classificados final de semana, em que as pessoas vendem esses consórcios. E, às vezes, até com um preço inferior ao que ela pagou, ao que ela contribuiu até aquele momento. Então, claro que tem que ver qual é a situação dessa pessoa na hora de você comprar, qual era a situação dessa pessoa, se essa pessoa tem ainda ligação com o consórcio e se aquilo mesmo é real, aquilo que ela deixou de pagar, não pôde mais pagar o restante, se aquilo, a quantidade do que ela já pagou, de parcelas que ela já pagou, é aquilo mesmo. Daí ela tem que ir até a administradora junto com essa pessoa que aderiu, esse proprietário que aderiu ao consórcio. Agora, o consórcio é engraçado porque ele teve uma explosão nos anos 60, de muita gente indo atrás, daí que surgiu o consórcio, mas depois, anos depois, ele meio que caiu no esquecimento, e agora que voltou. Tem uma explicação para isso? Tem, justamente a taxa de juros era importante na época, hoje a taxa de juros ainda influencia, porque nós tivemos uma oferta maior, principalmente no crédito imobiliário. O governo está, através de programas Minha Casa, Minha Gente, por exemplo, está financiando, subsidiando a compra do imóvel. Logicamente que o consórcio não serve somente para o imóvel, mas especificamente nesse caso, você tem hoje as modalidades de financiamento habitacional através dos bancos e os consórcios também vieram à tona, voltaram à tona, porque também é interessante, onde as pessoas podem se programar. Tá certo. Ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.
E você vai ver depois do intervalo os novos túneis instalados em Curitiba para evitar enchentes. E as alternativas gratuitas para as férias da criançada. Não saia daí, voltamos já.